Bom, pessoal, gravar um videozinho aí rápido do meu Galaxy aí. Vamos dizer assim, um pequeno update, né? Foi colocado aí os frisos laterais. Eram algo aí que estavam fazendo bastante falta. Algumas pessoas me perguntaram se esse emblema é original. É o seguinte, esse emblema, ele se chama Ford Cruzeiro do Sul. Esse emblema basicamente é a comemoração dos 50 anos da Ford do Brasil. E em 69 foi completado aí o cinquentenário da Ford do Brasil. E em 69 que tinha os modelos que usavam esse emblema. O que o pessoal fazia? Nos Galaxy 67 e 68, o pessoal ia na concessionária e comprava o emblema original e colocavam nos primeiros. Então eu já vi vários Galaxy 67 e 68 utilizando esse emblema. E com o meu não foi diferente. Meu avô colocou aí na época e já ouvi gente aí falando para tirar, mas eu não tenho coragem não. Eu gosto bastante. A minha intenção sempre foi não de restaurar o carro e deixar ele padronizado como a maioria deles, e sim deixar ele como ele era na época do meu avô. Ainda faltam os pneus faixa branca, mas já tá ficando bem legal. O carro tá começando a tomar forma aí por fora. Por dentro ele ainda tá bastante desmontado. Eu botei o banco traseiro aí original. Ele tá com os forros de porta. O painel basicamente tá pronto, mas ainda falta o forro de teto e ainda falta montar essas capas dianteiras da maneira correta. Essa capa aqui vai ter os tecidos substituídos, eu tenho eles. São usados, mas estão em perfeito estado, então vai ficar 100%, vai ficar exatamente igual ao banco traseiro do carro, que é zero. E aqui ainda a capa antiga dele, né, da reforma que foi feita aí na década de 80 com o carro. Mas a estrutura do banco é toda original, então é só tirar essa capa e vestir a original. Então é isso, o painel do carro tá bem bonito, essa parte lateral tá bacana, o banco traseiro, mas ainda realmente o forro de porta, o forro de teto tá fazendo bastante falta. Eu tenho ele, tá guardado no porta-malas do carro. Exatamente original, Mooncrater, como manda aí o figurino. O Mooncrater é o padrão original do carro. É um teto creme. E é isso. E também uma coisa que eu me preocupei, assim, eu não queria colocar calotas com o miolo reformado, né? Eu queria deixar exatamente os miolos originais, que eles ficam meio queimadinhos e acabam ficando um tom alaranjado. Essa é a placa amarela original dele, desde 1970. Eu ando aí com ela de vez em quando. Nunca tive dor de cabeça. Desse lado também o carro já está com os frisos, porém eu não tinha frisos impecáveis, então eu coloquei uns amassadinhos mesmo que eu tinha, só para não ficar sem. Porém os frisos novos estão a caminho, já foram encomendados, então desse lado aqui ele vai ter os frisos zero. E o friso da caixa de ar aí também já está instaladinho, tudo certinho. Um dia, muito futuramente, eu pretendo restaurar esses frisos das caixas de ar. Eles estão 90%, mas eles têm uns detalhezinhos, tem uns amassadinhos, tem umas marquinhas, mas estão muito bons, estão muito alinhados. Então, o dia que o carro estiver pronto, eu não tiver mais nada para fazer no carro, eu vou mandar restaurar eles. Então, como eu ia dizendo, a principal intenção de restaurar o carro não era também deixar o carro... por exemplo, muitas pessoas quando restauram acabam tirando essas garras dos para-choques que eram colocadas na concessionária, ainda 0 km. Então é uma coisa que eu não tenho coragem de, por enquanto, de apagar do carro.
E o carro na época do meu avô ele era exatamente assim. Então é uma característica que eu gosto bastante também. E deixa o carro aí com um aspecto bem de época, né? Também eu gosto bastante desse visual pessoalmente. Aqui foram colocados os selos de inspeção. E eu vou abrir o motor dele pra gente dar uma olhada. Aqui o bom e velho Y-Block 272. Ainda em 2 tons, né? Esse motor em 2 tons foi até junho de 67. E a partir de julho eles passaram a pintar num tom de azul só, que é o tom do bloco, né? Azul marinho. Aqui no Brasil, poucas pessoas sabem disso, mas esse motor era conhecido aí. A Ford do Brasil deu o nome de Power King pro Y-Block. Então, apesar dele ser conhecido aí mundialmente como Y-Block, o nome brasileiro desse motor é Power King. Então o carro está ficando, ao meu ver, aí bem autêntico. Retornou aí, para quem não conhece ainda a história dele, ele retornou à cor original. Em 88 meu pai decidiu não vender o carro. Ele tinha tentado vender o carro, teve aí uma tentativa frustrada. E aí ele decidiu dar uma reformada no carro. Era o pensamento daquela época, né? E aí ele pintou o carro de cinza metálico. Não matou o carro, mas deu uma matada na originalidade do carro, né? E aí, olhando algumas fotos antigas dele, começou a dar aquela coceira de ver o carro na época como era com meu avô, né? Então, aí reviver uma história da família aí também, voltar à cor original. Eu tinha cogitado pintar ele de outra cor, graças a Deus fui demovido dessa ideia e fiz a coisa certa. Voltei aí o carro para a cor original, cor de fábrica, e a cor aí de toda a história do carro, né? Então, resgatar a cor original do carro é você resgatar uma parte da história do carro, uma parte importante da história do carro, né? O resultado ficou bem bacana, o carro é bem alinhado. Eu lembro que a pintura antiga dele estava tão feia que ele parecia pior do que o que ele realmente era. Então, eu sempre olhei ele com outros olhos. Eu sempre olhei ele e pensava assim, pô, esse carro com uma pintura nova bem feitinha vai ficar espetacular. Então, ele tinha uns amassadinhos, ele tinha uns podrinhos superficiais, mas ele era muito alinhado, então eu já via bastante potencial nele. E é uma configuração relativamente rara. É o cinza cósmico com interior azul. O cinza cósmico saía muito com o interior preto. Saíram alguns bons aí com o interior vermelho, que é muito bonito também. E eu acho que o menos comum deles é com o interior azul. É o que você menos vê. E é uma combinação bem interessante, bem, ao meu ver, bem elegante, né? Você consegue enxergar de fora aqui o interior azul, o belíssimo interior azul do carro. Então, em breve aí, eu tô me capitalizando um pouco, porque pintar ele não foi barato, apesar de ter sido um valor bem justo que eu consegui aí com meu amigo Rodrigo aí da RM Garage. Ele fez um preço bem honesto para mim, mas estou me capitalizando para conseguir fazer aí o interior no padrão original, terminar o interior dele, né? E não ficar sem nada. Então, logo o interno desse carro aqui vai estar do jeito que merece aí. O mais importante já foi. Eu vou mostrar o porta-mala dele para vocês. Eu já coloquei a forração original dele, né? Que em 67 só vai na parte do fundo. É uma espécie de corvinho, ó, todo com bolinhas verdes. É um negócio bem diferente.
E aqui temos tecido original e o forro de teto no padrão original. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem, ó, dá pra ver. Por isso que ele é conhecido como Moon Crater, é um monte de furinhos, ó, de bolinhas, que lembrariam aí a cratera lunar. As crateras lunares, né? Aqui a gente tem chave de roda original, um campeão supremo aí de step, original também em perfeito estado. Ainda falta colocar aquele adesivo de... Na verdade não é um adesivo, é um papel com as instruções aí da troca dos pneus. E aqui já foi feita a ligação para luz da mala. Só falta comprar a lâmpada, o soquete já está instalado, a fiação, tudo certinho.